E depois da vitória? Felicidade, propósito e vida real. Hoje, na aula final dessa nossa segunda série, eu quero trazer vocês, pais, a refletir sobre o que acontece quando a medalha vem ou não. Mostrar como a verdadeira realização está no equilíbrio entre performance, propósito e prazer. Eu também quero ensinar vocês, pais, que o esporte é ferramenta de vida e não o fim da vida. E se seu filho parar de competir amanhã, ele ainda saberá quem é? O verdadeiro pódio é saber quem você é depois que a arquibancada se cala. Nesse último episódio da série, eu quero falar isso com vocês, sobre o que há além das vitórias. Como encontrar um propósito quando os troféus perdem o brilho, enchem de poeira, e como preparar o seu filho, os nossos filhos, para uma vida de felicidade com ou sem medalhas. Muita gente, quando está fazendo esporte, acha que a vitória, o esporte vai ser eterno. E muitos jovens atletas crescem achando que somente serão felizes quando ganharem e terão valor se forem campeões. Isso cria uma armadilha emocional para eles, pois a vitória vira necessidade e a derrota pode virar uma identidade. Vem aí um problema bem sério, porque mesmo quem vence sente o vazio depois. Isso precisa ser prevenido desde já. Eu até recomendo vocês procurarem no YouTube uma reportagem sobre o Richarlison logo depois da última Copa do Mundo, aonde ele fez um gol magistral em um dos jogos do Brasil e depois disso, vivendo a sua melhor fase esportiva na carreira, entrou numa depressão profunda. Procura lá que você vai ver, tá? E aí agora eu quero falar com vocês sobre um ciclo emocional pós-vitória. O que pode acontecer depois de uma vitória, depois de uma medalha? Logo após, o que você sente? Um alívio momentâneo e uma pressão para repetir, para sentir aquela sensação de novo. Só que um tempo depois vem uma dúvida. E agora? E com essa dúvida é comum vir uma frustração. E essa frustração vem quando você começa a vencer e continua insatisfeito. Ou então se sentir que não é o bastante. Isso quem fala também muito bem é o Bernardinho, sobre como ele conseguiu motivar aquela seleção mais vitoriosa do Brasil de vôlei masculino a continuar sempre querendo mais. Ele foi um dos melhores exemplos, na minha opinião. E aí, com os jovens atletas, um exemplo mental muito comum é ele dizer: eu venci, mas não sei mais porque eu jogo. Isso passou com o Richarlison, que eu falei agora. E uma solução, não vou dizer que é fácil, mas é simples, é esses atletas focarem em treinar o propósito junto com a performance. E como que isso pode ser feito? Como que a gente pode cultivar a felicidade no processo? A felicidade, ela não vem da linha de chegada, não vem daquele momento áureo da medalha. Ela vem da jornada com significado. E para isso, tem, a gente tem que ter alguns pilares muito bem definidos de bem-estar no esporte. O primeiro é um pilar de autenticidade, onde o atleta deve fazer pelo que se acredita. O segundo pilar é o propósito, contribuir com algo maior, algo depois da carreira, algo além da carreira. E o terceiro é uma alegria diária. Todos os atletas, grandes, pequenos, jovens, adultos, perto de se aposentar ou no começo, eles têm que encontrar uma alegria diária através de pequenas vitórias. Pode ser algumas metas menores, podem ser metas intermediárias até o processo, né? Além das metas, cultivar amizades e ter sempre uma superação, principalmente as crianças. Crianças são ligadas por desafio, por superação. E como nós pais podemos ajudar as nossas crianças? Primeiro, reforçando o valor do processo. E segundo, celebrando o esforço, não só as medalhas. Isso a gente tem batido na tecla quase todo o episódio aqui. Vamos celebrar o esforço, não só a medalha. E, como eu mesmo, na minha última aula, se eu não me engano, a aula 8 que eu dei, a questão da escuta, nós temos que permitir
que os nossos filhos falem, sem dúvidas, sem medo, tá? De ser corrigido, ok? Uma escuta ativa. Já falei aqui de alguns atletas, mas é importante a gente falar de alguns exemplos ligados a esse tema que a gente traz hoje. E o primeiro, um cara que cresci com ele, né, não pessoalmente, mas vendo ele jogar, é o Cafu. Um exemplo muito real e inspirador. Um capitão que foi além do campo. O Cafu, até como curiosidade, ele é o único jogador da história a disputar 3 finais seguidas de Copa do Mundo de futebol e levantar uma taça como capitão. E ele, após se aposentar, muitos esperavam que ele desaparecesse do cenário, porque ele não era um cara da mídia, ele é um cara mais caladão, mais reservado. Mas ele escolheu uma coisa diferente: transformar a vitória dele em uma missão. Ele criou o Instituto Cafu, lá em São Paulo, onde ele apoia jovens de comunidades vulneráveis com esporte, educação e muita oportunidade. E a gente pode ver que o Cafu ele ganhou a Copa do Mundo, que foi o auge dele, mas transformar vidas está sendo o legado que ele está seguindo após o esporte. Ele continua sendo líder, não por títulos, mas pelo propósito. E isso começou lá na base familiar dele e pode começar na sua também. Um exemplo fora dos brasileiros que a gente pode ver é o Drogba, o Didier Drogba, tá? Que ele é um jogador da Costa do Marfim de futebol. E a gente pode ver que depois de ele marcar muitos gols, ele também conseguiu trazer a paz para o país dele. Ele não foi apenas um atacante decisivo. Em 2005, depois de conseguir classificar a Costa do Marfim para a primeira Copa do Mundo, ele usou aquele momento da maior glória esportiva do país no futebol para pedir paz ao vivo na TV, em meio a uma guerra civil que dividia o seu país. E aquela atitude, como muitos acharam erroneamente, não foi marketing, foi propósito. Ele conseguiu ajudar a unificar um povo, negociou com líderes e passou a ser referência além das 4 linhas. Hoje, ele investe em educação, saúde e desenvolvimento social. O Drogba entendeu cedo que, com a vitória que ele tinha no futebol, ele conseguiria influenciar mais do que o esporte em si. Tá? Ele conseguiu mudar toda uma nação. E para nós pais, é importante a gente passar esses exemplos para os nossos filhos. Que vitória sem propósito é somente vaidade. E nós pais, quando a gente ensina o nosso filho a transformar conquistas em legados, a gente forma ser humano completo. Não só aqueles vencedores momentâneos que daqui a pouquinho vão sumir da mídia e ninguém mais sabe onde é que tá. Ok? E falando de exemplo, mais um da minha geração, tá? Jogador de vôlei, tô falando do Tandy. O Tandy, ele foi campeão no esporte, mas ele precisou reaprender a viver depois do esporte. Ele passou dificuldade na transição de atleta a um não atleta. O Tandy, ele foi campeão olímpico no vôlei, astro da seleção brasileira e um símbolo conhecido de carisma e talento. Eu mesmo ficava tentando imitar o saque Jornada nas Estrelas, que não foi de autoria dele, mas através dele eu fui apresentado, e ele marcou muito a minha vida. Mas o Tandy, depois da aposentadoria, ele sofreu crises enormes de identidade, solidão e dificuldade de se reinventar. Porém, ele buscou um apoio emocional, conseguiu se reconectar com a essência e iniciou uma nova fase. Hoje ele é comunicador, empresário e palestrante. E hoje ele é referência em inteligência emocional, equilíbrio e vida pós-carreira. Ele fala abertamente sobre a importância de preparar o atleta para viver depois da quadra. Os nossos filhos, eles precisam entender que a vida cotidiana ela continua depois do esporte, continua depois do apito final. Nós temos que ensinar sobre o propósito e valores e horizontes maiores que a vitória, para que o verdadeiro presente que nós possamos deixar para ele seja esse, o legado. E eu venho falando muito, também falei das faculdades. Hoje, vocês veem muita história do João baseado no atletismo,
mas a gente já tem um plano traçado de universidade, depois da universidade para ele, que ele, com todo o discernimento, quando ele atingir a vida adulta, ele vai poder fazer isso com mais consciência. Essa é a minha dica para você, tá? E uma ferramenta que nós pais podemos usar é uma que eu vou chamar de roda da realização plena, aonde a gente pode ajudar esse jovem atleta e também a família ao lado dele a refletir sobre os três eixos da verdadeira realização. Os eixos seriam de performance, propósito e prazer. A performance é aonde o atleta ele sempre vai tentar entregar o melhor. Dando o exemplo aqui do João, onde a gente está treinando para ele melhorar o tempo dele, tá? Ele está sempre produzindo mais. O segundo é um propósito, ele saber o porquê. Ele sabe que ele tem que treinar para estar atingindo as metas dele, ele quer ir para as Olimpíadas de 2032, ele quer entrar numa faculdade e a partir daí tem uma outra jornada, mas ele sabe o porquê. O João sabe muito bem o porquê ele treina. E isso é muito fácil de dialogar hoje porque ele já entendeu. Porém, uma coisa que eu já falei aqui e eu repito: o terceiro pilar é ele tem que sentir prazer. Algumas vezes o João tá entediado e eu tenho que aqui, ó, quebrar a cabeça e ver como ele vai ficar mais entretido naquela atividade. Ontem mesmo, levei ele para treinar, chamei um monte de menino mais velho. Algumas pessoas acharam assim, poxa, ele vai ficar intimidado que tem os meninos mais velhos. Pelo contrário, se divertiu demais. Por quê? O João gosta de gente. Então, eu tive que achar uma forma dele sentir prazer. E aí, com esses três itens, performance, propósito e prazer, os pais têm que preencher isso todo mês com algumas perguntas. Onde estou com mais equilíbrio? Na performance, no propósito, no prazer. O que eu estou negligenciando? O que eu posso melhorar? E a terceira, o que eu posso fazer para me sentir mais realizado como atleta e como pessoa? Respondendo já aqui como uma criança de 11 anos, mais uma vez o exemplo do João, é das três áreas, qual que hoje eu vejo que ele tá se focando mais? Na performance. E eu, Thiago, puxando muito prazer, a questão de ser criança. Então, eu já tenho que trabalhar um pouquinho o propósito. Eu tenho que reforçar cada vez mais, tá? E até eu posso dizer que é aqui que eu estou negligenciando, tá? Então, eu tenho que melhorar isso. E o que eu posso fazer para ele se sentir mais realizado como atleta e como pessoa? Basicamente, uma criança de 11 anos só esperar o tempo passar. Aparar essas arestas e esperar o tempo passar. E você fazendo isso vai trazer clareza, alinhar a expectativa e evitar que o esporte se torne um fardo emocional. Lembra da história do André Agassi alguns episódios atrás? Ele chegou a odiar o esporte. Tenho certeza que você não quer isso com seu filho, ok? Mais uma ferramenta que você tem que fazer é uma preparação para o seu filho ser feliz além do jogo. Você tem que ensinar diariamente, semanalmente, todas as vezes que o valor não vem do placar. Que a medalha, ela não é um símbolo, não é um destino. E que os esportes têm lições para a vida toda. Eu tô sempre tentando trazer exemplos do esporte para a vida. Vira e mexe, quando um dia que ele tá um pouquinho mais chateado para ir treinar alguma coisa, eu trago exemplos. Ó, João, tem que fazer isso. Por causa disso, mostro atletas profissionais e aí vai, tá? E aí, mais uma vez, desculpa se eu sou repetitivo com esse mais uma vez, é porque são coisas que são simples, mas o óbvio tem que ser dito. Temos que criar espaços familiares para conversas que tocam temas como o que te faz feliz além do esporte? O que você gostaria de fazer quando crescer? Mesmo que você não seja um atleta, o seu filho tem que começar a se perguntar. Porque se a vida dele toda for voltada para ele ser um atleta e ele não for no final, vamos ter problemas. E a última pergunta: como o esporte te ajuda a ser uma pessoa melhor? Eu vou até tentar fazer esse vídeo depois com o João, soltar nossos stories e você se liga lá, tá? Então, pessoal, aula 10 acabando por aqui. Foi mais uma satisfação gravar mais essa série aqui com vocês. Vejo que cada vez os temas estão fluindo mais.
Quero agradecer todos os comentários que você deixa pra gente aqui, as mensagens no privado, as feedbacks às vezes são não é o que a gente gostaria de ouvir, mas que a gente precisa ouvir, tá? E te dizer que vem mais. Eu e a Rê já estamos preparando na nossa terceira série e com certeza você vai gostar muito. Mas para essa aula de hoje, o resumo que eu trago para vocês é: mais importante do que vencer é saber o que fazer com a vitória. E mais importante do que ser atleta é ser uma pessoa inteira, feliz e com propósito. O esporte passa. O que fica é quem você se tornou por causa dele. E nós, papais e mamães, temos na mão a oportunidade de criar um campeão, não só no pódio, mas na vida. Continua presente, continua consciente. O seu exemplo é o maior troféu que seu filho pode receber. Até a próxima.